Boa noite! Estamos aqui mais uma vez para apresentar esse nosso maravilhoso programa médico, que vem crescendo cada vez mais e trazendo casos que sempre superam nossas expectativas. Na noite de hoje, nossos convidados, doutora Maria, infectologista renomada e pioneira no quesito doenças negligenciadas, e o enfermeiro João, referência na área de tratamento contra infecções hospitalares. Muito boa noite! É um grande prazer estar fazendo parte do programa e poder contar um pouquinho sobre a nossa vivência. Boa noite, gente. Também é um prazer estar ao lado desta incrível doutora e poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Então vamos lá. Fizemos uma pesquisa sobre vocês e vimos que teve um caso bem curioso que vocês até publicaram um artigo falando sobre o assunto. O que acham de contar um pouco dessa para a gente? Essa é boa. Deu um pouquinho de trabalho, mas... Mas espera aí, João, precisa manter um pouquinho do suspense. Ok, doutora. Vamos falar um pouco do que é essa doença e em seguida contamos o caso. Hoje, vamos falar de um problema sério que pode acometer o ser humano com danos gravíssimos, que é a criptococose, a doença do pombo, popularmente conhecida. Esse fungo que provoca a doença vive em árvores, frutos, folhas secas e também, principalmente, nas fezes do pombo. As pessoas se infectam ao inalar os fungos que se instalam nos pulmões e de lá disseminam para o sistema nervoso central, geralmente causando sintomas leves e imprecisos. A infecção criptococócica tem distribuição mundial, sem uma área endêmica definida. Sobre o caso que relatamos na publicação, é sobre um paciente que foi internado com suspeita de ser portador da criptococose, vendedor de cachorro quente e residente aqui da cidade de Osasco. E como o paciente se deu conta que estava infectado? O paciente deu entrada no hospital após 15 dias do aparecimento dos sintomas, apresentando febre acima de 38 graus, tosse cheia, com muco, dores de cabeça e torácica, fraqueza e perda de 8 quilos sem nenhum motivo aparente. Inicialmente, solicitamos exames como o hemograma, raio-x do tórax, para identificação de alguma possível infecção. Também foi medicado com dipirona, administrado no soro intravenoso para amenizar as dores, que segundo ele não adiantou. O paciente passou a noite na enfermaria em observação e aguardando o resultado dos exames. Posterior à realização dos exames, foi aplicado o tramal intravenoso de 100 mg, Dramin de 50 mg, também administrado no soro, para, enfim, amenizar o desconforto da dor. No dia seguinte, retornamos à vista com o paciente e já tínhamos os resultados dos exames, que apresentaram uma infecção, já em um estado agudo, devido ao alto índice de leucócitos no sangue, e uma possível pneumonia. Caramba, imagina o estado que o paciente ficou. É assustador receber uma notícia dessa, ainda mais sem ter certeza do que se trata. Qualquer diagnóstico é sempre um choque receber uma notícia desse tipo, mas seguimos com a anamnese. Assim, procuramos primeiro entender o paciente e tentar enxergar fatores que poderiam estar atrelados a esses sintomas. Conversa vai e vem e descobrimos os seguintes fatores: tabagismo, aproximadamente 25 anos, hipertensão arterial sistêmica, sedentarismo, transplante renal, depressão com diagnóstico médio, uso de antidepressivos e diuréticos, sem alergia medicamentosa. A esposa e o paciente tiveram Covid-19 recentemente, que aliás não é uma gripezinha e deve ser tratada. E relatou que teve um caso também de Covid próximo ao seu local de trabalho, onde infelizmente um colega veio a falecer. Nesses casos, como vocês devem prosseguir, sendo que o paciente apresenta sintomas fortes e sem nenhum diagnóstico? Lembro que reunimos a equipe para uma reunião e decidimos que seríamos um pouco mais invasivos com a pesquisa. Solicitamos radiografia e tomografia completas que apresentaram condensação heterogênea no hemitórax esquerdo e opacidade heterogênea acometendo o lobo inferior esquerdo e segmentos lingulares superiores.
Foi aqui que já tínhamos uma suspeita da doença, então solicitamos coleta de amostra para observação da cultura do escarro, onde foram identificados micro-organismos do gênero Cryptococcus em meio à microbiota pulmonar. Com potencial disseminação do micro-organismo, a sorologia foi feita visando observar defesas imunológicas contra o agente. Foram isolados 8 títulos antígenos criptocóccicos no fluido do paciente. Após o cruzamento de todos os exames realizados, foi diagnosticada a doença criptococose e iniciou-se o tratamento. Em um primeiro momento, foi elaborado um plano de tratamento de 15 dias em casa, com afotericina B como medicamento principal, ao lado de itraconazol 100 mg, ambas as medicações distribuídas pelo SUS. Contudo, após completar 15 dias, o paciente ainda se queixava de fortes dores de cabeça, febre, náusea, vômito, acompanhados de intensa dor no corpo, sintomas normalmente associados à meningite. Foi novamente internado e realizou-se uma punção líquora para detectar possível infecção meníngea. Uma vez confirmada essa doença, iniciou-se o tratamento com o uso dos antibióticos corticoide e penicilina. Também passamos a fazer acompanhamento minucioso dos níveis de creatinina, por se tratar de um paciente com histórico de transplante, dentre outros fatores cerebrais e pulmonares. É sabido que, no esforço de contentação do fungo a curto prazo, ser receitada a dose de medicação superior à recomendada pode-se comprometer células de tecidos fundamentais do paciente, o que pode ser fatal, visto que este apresenta diversas fragilidades. Deste modo, necessitamos de um cuidado redobrado em seu tratamento e a observação do estado clínico do paciente constante. Decorridos 10 dias previstos do tratamento, o paciente apresentou melhora e sentia-se recuperado. Após tal constatação, aguardamos sua recuperação total antes de encaminhá-lo para casa. Foram feitos alguns exames adicionais, como líquor LCR, sorologia e histopatologia, entre outros, para verificar o estado do fungo no corpo. Nesta ocasião de averiguação para receber alta, foi receitado o medicamento fluconazol 100 mg como meio de finalização do tratamento e terapia de manutenção. Este que também é distribuído gratuitamente pelo SUS. Após o período de 4 dias em observação desde a sua melhora, o paciente já apresentava considerável instabilidade clínica, suficiente para receber alta e dar continuidade no tratamento e eventuais sintomas leves em sua residência. O paciente não apresentou acometimento cutâneo decorrente à criptococose. Mas aí, infelizmente, o patógeno de sua meningoencefalite desenvolveu-se no encéfalo do paciente, comprometendo as suas sinapses. Voltou então a ser internado para acompanhamento minucioso, dada a gravidade da situação, com movimentos restritos, acamado e consciência comprometida. Na sua nova internação, foram feitas novamente radiografias e tomografias, tendo como resultado um grave comprometimento cerebral. Assim, prescreveu-se anfotericina B associada à fluocitocina 5-FC, nessa segunda em baixa dose, devido ao seu potencial mielotóxico e hepatotóxico. Nesta medicação, é associada à esterilização rápida dos fungos do líquor. O paciente passou por constante acompanhamento, hemograma, hepatograma e função renal. O tratamento seguiu por mais 2 semanas, havendo melhora significativa, juntamente ao acompanhamento de sua condição pulmonar. O paciente prosseguiu seu tratamento em casa com fluconazol durante mais 10 semanas, estando acometido apenas por sintomas da meningite e curado da doença inicialmente tratada. A terapia manteve-se prolongada, pois as infecções fúngicas tendem a se reincidir, sobretudo em pacientes com acentuada imunodepressão, que é quando o paciente faz uso de antidepressivos e transplantados com histórico renal. O prognóstico após a saída da fase aguda é, portanto, a terapia de manutenção com fluconazol. Ele prosseguiu com seu tratamento em casa, provavelmente mantidas as medicações prescritas e zelando pelo seu repouso máximo. Ele irá sair da fase aguda e recuperar-se. O paciente corre o risco de, se não realizar o tratamento,
vir a ter a reinfecção e apresentar posteriores sequelas cerebrais irreparáveis, ou mesmo vir a óbito. Ele deverá manter acompanhamento médico anual com os exames mencionados, capazes de identificar a presença dos patógenos causadores da criptococose. Primeiramente, observação de cultura micológica na urina e catarro. E posteriormente, se necessário, radiografia e tomografia. Ele deverá ter este cuidado permanentemente para não ocorrer reincidência posterior da doença. Uau! Foi realmente uma novela esse caso, hein? Vi no artigo que atualmente o paciente está bem, manteve à risca o tratamento e conseguiu se curar graças a vocês. Antes de encerrarmos, queria saber, doutora, quais os cuidados que devemos ter para evitar essa doença? Bom, não existem medidas preventivas específicas. Entretanto, recomenda-se a utilização de equipamentos de proteção individual. Também, medidas de controle populacional de pombos devem ser implementadas, como reduzir a disponibilidade de alimento, água e principalmente de abrigos. Os locais de acúmulo de fezes desses animais devem ser umidificados para que os fungos possam ser removidos com segurança, assim como possibilitar a sua dispersão por aerosóis. Doutora Maria, enfermeiro João, quero agradecer por aceitarem meu convite e contar um pouco do trabalho de vocês. A dedicação que vocês têm demonstrado em sempre se manterem na linha de frente é, sem dúvida, muito admirável. Primeiramente, eu quero agradecer a você que nos deu a oportunidade de ter espaço no podcast e a todos os ouvintes e amigos que vêm acompanhando e apoiando o nosso trabalho. E é de grande responsabilidade defender e proporcionar os melhores cuidados de saúde aos que são alvo da nossa intervenção. Exige um grande esforço da nossa parte. A solidariedade nos move, sou grato por tudo que vivemos em nosso trabalho. Gratidão por estar aqui hoje. Só mais um recadinho, turma. Não maltratem os pombos, eles não têm culpa. E esse foi mais um dos nossos encontros da vida. Encerramos com chave de ouro, mandando aquele lembrete importante. Se hidrate, beba bastante água, se cuide, cuide do próximo, valorizem os profissionais da saúde e até logo no nosso próximo podcast.